Olá, você acompanha agora o Diálogo Brasil. Hoje vamos falar de segurança no trânsito, um ponto fraco do Brasil, um dos países onde os acidentes mais provocam mortes em todo o planeta. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o coordenador-geral de Educação do Denatran, do Departamento Nacional de Trânsito, Francisco Garonci, e também o engenheiro civil e professor aposentado da Universidade de Brasília, Dikran Berberian. Sejam bem-vindos, obrigada pela participação com a gente. E antes de começar a entrevista, vamos ver uma reportagem que mostra alguns números do trânsito no Brasil e aponta problemas e soluções. O Brasil é um dos campeões mundiais de mortes no trânsito. São 22 mortes por ano para cada 100 mil habitantes. Na Suécia, país com o índice mais baixo do planeta, são 2 mortes por 100 mil habitantes. Em São Paulo, maior metrópole brasileira, 104 pessoas perderam a vida somente em atropelamentos nos 3 primeiros meses deste ano. E o número é 30% maior do que foi registrado entre janeiro e março do ano passado. Isso há 3 anos do fim da década de ação para a segurança no trânsito, lançada pela ONU em 2010 para reduzir os acidentes à metade em todo o mundo e poupar 5 milhões de vidas até 2020. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o problema é agravado pelo crescimento do número de veículos, a falta de planejamento e o baixo investimento na segurança das vias públicas. Especialistas sugerem a redução dos limites de velocidade. Fiscalização rigorosa e punição de motoristas que descumprem as leis são outras medidas importantes. Dirigir depois de ingerir bebida alcoólica e usar o celular ao volante podem ser erros fatais. Projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados prevê punições mais duras para infratores de trânsito. Mas tanto faz a lei ser mais ou menos rigorosa se a impunidade não tiver fim. Coordenador, como é que é possível a gente resolver esse alto número de mortes no trânsito? Estamos parados aí estagnados, né, de acordo com a meta da ONU. É possível reduzir esses números? Possível é. É uma missão que não é fácil, mas se nós formos analisar os dados estatísticos dos últimos 3 anos, nós já percebemos que há uma redução significativa do número de acidentes. Ainda não para que a gente alcance a meta estabelecida pela ONU, de redução de 50%. E o caminho que tem sido encontrado para isso, ele é muito simples, que é a educação associada à fiscalização. Por quê? Nós não podemos apenas focar a fiscalização, porque muitos chamariam isso daí de indústria da multa. E, ao mesmo tempo, não podemos ficar só no campo da educação, até porque grande parte das infrações que são cometidas não são cometidas por condutores que desconhecem as regras, mas eles acreditam que nunca serão pegos ao cometerem estas infrações. Então, esse binômio de você ter a educação associada à fiscalização é que tem sido encontrado como uma das possíveis soluções para que a gente alcance esta redução de acidentalidade. Professor, o que o senhor acha que está faltando no Brasil ainda para a gente conseguir superar essa questão tão grave? Muito bem, a palavra-chave é reinventar a vergonha nesse país. Tudo mais se resolve. Aqui na região urbana, a questão física, também se o pessoal que executassem as pavimentações, a sinalização vertical e horizontal com mais eficiência, num valor muito menos superfaturado, nós teríamos uma redução significativa de acidentes urbanos. A mesma coisa acontece nas estradas. Veja que agora o povo reclama porque está pagando 2 vezes a segurança nas estradas. Nós pagamos impostos e pagamos a privatização. Mas ainda assim vale a pena. Eu, como cidadão, acho ruim, mas pago, porque se isso salvar uma vida, já valeu a pena. Muito bem, o doutor Francisco, mostrou aí a palavra-chave, fiscalização, multa. Eu já dei os meus pêsames para ele, porque num país de mal educados, ele é especialista em educação. Verdade. Lamentavelmente, o peso aqui
realmente é multa. O bafômetro teve um resultado que eu considero muito bom. Aliás, reforçando também a sua posição, eu não bebo, graças a Deus já estou livre disso, mas a maioria dos meus amigos, às vezes deixam de beber, não é porque acha que vão matar alguém, por causa da multa e do transtorno que dá quando ele é pego no bafômetro. Então, acho que a questão judicial e a questão policial do bafômetro está muito boa. Ela cria um problemão para a pessoa e isso afasta as pessoas. Inibe, não? Como o Brasil nunca teve problema sério de guerra, nem sofrimentos muito grandes, nós estamos desacostumados a ouvir a educação como uma coisa importante. Entendeu? É verdade. Muito bem. Então, eu acho que a educação tem um efeito de 15%, mas é importantíssimo e tem que usar uma teoria dos marxistas de Hitler. Tem que martelar 10, eu sou professor, eu sei disso, sim. 10 vezes a mesma coisa, para ver se fixa. Isso pode ajudar muito bem o nosso país. Aliado a uma fiscalização ostensiva. Agora, o professor está falando aqui da questão do bafômetro, né? Em Brasília, a gente teve um aumento das pessoas pegas dirigindo depois de beber. Isso é uma questão geral no país todo? Por que esse aumento? Nós não podemos afirmar que no Distrito Federal haja mais condutores conduzindo sob efeito de álcool do que no resto do país. O que aconteceu foi que as fiscalizações se intensificaram dentro deste universo de ir junto aos condutores, e essas ações são feitas pelo Departamento de Trânsito aqui do Distrito Federal, nos bares, restaurantes, em campanhas para lembrar as pessoas que elas não devem conduzir depois de conduzir e mesmo assim elas continuam, né? Porque mesmo com a multa tão grande. Sim, o Código de Trânsito não impede ninguém de beber. Ele só impede de beber e dirigir. Então, cada um que faça uso do álcool como lhe convier. Ele não pode beber e dirigir. E essa questão da chamada lei seca, ela é excelente, porque ela não deixa dúvida. Antes, havia aquela dúvida, eu posso talvez meio copo de cerveja, uma dose de licor, um copo de vinho, e cada organismo reage de uma forma. Então, a partir desses momentos, o indivíduo sabe, ele não pode ingerir nenhuma quantidade de álcool. Ele não pode o pequeno cálice, ele não pode 1 litro de qualquer bebida. Queria fazer uma pergunta para ele. Uma taça de Prosecco é o suficiente para abaixar a vigília do motorista? Não, sem dúvida. Agora, eu não sou toxicologista para saber exatamente as quantidades em relação aos organismos. Porque há certos organismos que, mesmo diante de uma quantidade maior de álcool, ele ainda continua respondendo bem. Para isso, nós temos um programa educativo que a gente faz com os simuladores de direção veicular, que hoje já faz parte do treinamento. Isso foi muito bom. Ter um módulo chamado módulo alcoolemia. Depois de passar pelo treinamento inicial, que é para que o condutor conheça as regras básicas de funcionamento do veículo, como colocá-lo em movimento, como parar sem deixar o carro morrer, aquela fundamentação para que ele vá para a aula prática, ele faz um módulo de alcoolemia para ele perceber quais são as reações que ele teria se tivesse ingerido uma latinha de cerveja, se ele tivesse ingerido uma taça de vinho. E aí, ele, estando sóbrio, ele vê que as reações que ele tem... Excelente. Colocam uma bicicleta atravessando na frente do simulador, ele vê a bicicleta, freia e não para. Mas está com problema o simulador? Fala, não. O problema está no condutor sob efeito do álcool. Sob efeito do álcool. Ali tira-se uma média da reação dos indivíduos. Mas ela é muito próxima da reação que a maioria das pessoas teria. Existe um fator antropológico nisso aí. O brasileiro acha que a impunidade é 100% garantida. E graças a esse pensamento, nós estamos vendo a quantidade de pessoas ruins, de políticos corruptos que apostavam na impunidade. E por isso transgridem também baseado nessa hipótese de que não, eu vou ser impune, não vou ser preso, coisa desse tipo. Agora, coordenador, vamos ver, a nossa reportagem ouviu algumas pessoas na rua, vamos conferir a opinião delas sobre os problemas no trânsito. A seleção para
tirar a carteira de motorista deve ser péssima, porque tem muita gente que dirige mal demais, que não tem a menor noção de nada. O brasileiro tem que ser educado em cidadania, nos diversos aspectos, principalmente para o trânsito. A principal razão dos acidentes é porque as pessoas não são educadas para o trânsito. Nem o pedestre é educado para o trânsito, nem o ciclista é educado para o trânsito, nem mesmo o motorista é educado para o trânsito. O celular tem causado muito acidente e as pessoas não estão conscientizando em relação ao celular. Toda vez que a gente vai para um grande trânsito, você pode observar que tem inúmeras pessoas usando o celular. Pessoas para olhar, multar as pessoas que cometem infração, cuidar mais do trânsito de modo geral. Tudo é possível tendo os devidos cuidados. Falta investimento na educação e na conscientização do povo. O que causa tanto acidente é a falta de consciência das pessoas que bebem muito, a imprudência no trânsito. É de cada um mesmo, pode fazer lei, pode ser o que for, que se não parte de cada um, que não pode, não adianta, né? O governo está muito mais preocupado em arrecadar multa do que educar. Então a quantidade de gente alcoólica, né, alcoolizada, transitando é muito grande. E ele tenta mascarar, dizendo que está fazendo blitz aqui, blitz ali. Você vê a quantidade de funcionários do Detran, carro do Detran, que não sai do lugar. Eles só param nos lugares interessados para ganhar multa. Não para educar, não para controlar. Então, a lei só serve para quem não tem direito de mudá-la. Para quem tem, não vale nada. Coordenador, é isso mesmo? Falta investimento para educação no trânsito? Olha, o esforço, por maior que seja, nós vivemos com um país em dimensões continentais. Nós estamos, neste momento, concluindo um trabalho que será encaminhado ao Ministério da Educação, pelo Conselho Nacional de Trânsito, para a formação do cidadão para o trânsito. E ela se dará em todo o ensino fundamental. É um trabalho que foi realizado por mais de 4 anos, com apoio do Observatório Nacional de Segurança Viária. Ele foi analisado pelas pedagogas, sociólogas, psicólogas do Departamento Nacional de Trânsito e agora será submetido à aprovação do Conselho Nacional de Trânsito e envio para o Ministério da Educação para que a educação para o trânsito faça parte do currículo do nosso ensino fundamental. Mas só isso também não resolve. Então nós estamos na fase final de conclusão do processo de reestruturação da formação do condutor no Brasil, principalmente para criar mecanismos que nos garantam que a qualidade da formação do condutor aconteça. O que um dos telespectadores falou, o condutor ele sai muito ruim. E isso, infelizmente, é uma realidade. Então nós juntamos uma Câmara Temática de Educação e Habilitação para o Trânsito. Estamos há 6 meses revendo toda a legislação que trata disso. Agora, a partir de junho, nós teremos audiências públicas nas 5 regiões do país para apresentar esta proposta de mudanças, ouvir o que os setores ligados à formação, são os centros de formação de condutores, que são as autoescolas, os departamentos de trânsito, os cidadãos, e saber o que eles pensam disso. Por quê? Nós temos que elevar as exigências, porque o trânsito está mudando. E nós não podemos, hoje, continuar com a formação do condutor que fazíamos há 15, 20 anos atrás. Eu tenho uma pergunta para ele. E o Bluetooth? Como ele é considerado e visto pela legislação do trânsito, inclusive da parte educacional? É porque a gente fala da questão do celular, que a gente está segurando. O Bluetooth já não tem que segurar, né? Normalmente. Desde 1º de novembro do ano passado, que nós temos como infração gravíssima conduzir manipulando o celular. Os veículos que têm esta opção do Bluetooth, ou seja, o celular se comunica com o sistema já implantado no veículo e os comandos eles têm que ser dados todos no volante. Não pode haver nenhum tipo de comando que dependa de tirar a mão para poder olhar para o celular e dar os comandos. Estes são permitidos. Agora, se qualquer tipo de acessório que demande tirar a mão do volante principalmente e manipular o celular, porque são às vezes 2, 3 segundos de diferença que definem a desatenção do momento
que leva ao acidente e às vezes até fatal. Eu ainda quero falar mais sobre o celular daqui a pouco, mas eu queria voltar aqui, professor, com uma questão que eu achei interessante, é esse sentimento das pessoas de que o governo quer apenas arrecadar, está preocupado com a multa e não com a educação. Bom, isso em parte é pura verdade, porque todos nós sabemos que os nossos impostos, que são muito grandes, talvez um dos maiores no mundo, não volta para a comunidade como serviço. Então, quando a pessoa deu um depoimento ali que toda vez que ele vê uma placa de redução de velocidade ou qualquer alerta, ele já imagina. O governo quer faturar em cima da classe que dirige a classe média. Agora, eu queria também fazer uma observação com relação a esses parâmetros da ONU, com relação à redução. Eles estão dizendo que o número de acidentes que está certo, até um certo ponto, deve-se ao aumento do número de veículos. Há uma falácia nessa colocação da ONU. Por quê, professor? Porque o povo tem que ter o direito de ter o seu veículo. O governo é que não pode ter o direito de destruir a nossa cidade. Corruptos, financiadores de campanha, técnicos incompetentes, ou técnicos que são pressionados a assinar elementos ou projetos que não são bons, estão construindo em áreas que eram áreas previstas de descompressão urbana, em áreas verdes. Então, todo o nosso sistema viário já nasce morto, porque ele nasce para atender grandes especuladores. E você, meu telespectador que está sentado aí, sabe de uma coisa. Brasília foi uma cidade projetada por 4 inteligências privilegiadas para não ter problema de tráfego, nem de água, nem de eletricidade, nem de esgoto. Muito bem, nós só temos uma saída, uma nova Brasília, aqui próximo, porque ela foi projetada para um certo número de habitantes. E esse número de habitantes influencia na largura das pistas. Brasília não foi uma cidade para ter velocidade 60. Ela foi projetada para te dar o conforto e segurança de andar 90 km por hora. Mas esse grupo nocivo, terrível, que eu não preciso dizer, que todo mundo conhece e já sabe quem são, estão destruindo a nossa qualidade de vida para detrimento e o enriquecimento de algumas pessoas. Então, há uma falácia nessa afirmação. A cidade pode ter, ou seja, todo trabalhador pode ter o direito de ter seu carrinho. Mas o que não pode acontecer é dar direito a um governo que vai destruir o que foi feito para ser bom. Com a particularidade, Brasília nasceu bem, nasceu para ser uma cidade boa hoje e no futuro. Não é o caso do Rio de Janeiro e São Paulo, que já nasceu ruim, difícil de consertar. Mas aqui não. Era planejada, né? Bom, agora a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente retoma a conversa sobre a segurança no trânsito. O Diálogo Brasil está de volta com o debate sobre a segurança no trânsito. E nós começamos este bloco com o depoimento de Fabrícia Gouveia. Ela perdeu o marido e a sogra em um acidente recente aqui em Brasília. No dia 30 de abril passado, eu perdi meu marido e minha sogra num acidente na L4 Sul, causado por 2 pessoas que supostamente estavam participando de um racha e que, segundo testemunhas, estavam embriagadas. 2 semanas depois, e uma série de erros, como a evasão dos causadores do acidente do local, a falta do bafômetro, porque eles se recusaram a fazer, pra gente fica só a dor e um sentimento de desamparo imenso pela justiça. Nós já constituímos advogado e estamos correndo atrás para que esse caso não vire mais uma estatística. A dor não é preciso nem descrever, porque eu acho que eu já virei essa dor. Mas a gente vai atrás de justiça sempre. Coordenador, muito forte esse depoimento, né? Eles supostamente faziam racha, testemunhas falam que eles teriam bebido, alguns deles saíram e não fizeram o teste, se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Isso acontece bastante no país, como é que está essa questão?
Existe um número, Natália, que ele não tem fundamentação científica, mas todos que trabalham com educação para o trânsito e com fiscalização sabem que para cada condutor flagrado dirigindo sob efeito do álcool, pelo menos mais 100 estão conduzindo e não são fiscalizados. É grande esse número. É um número grande. E neste caso, nós já temos hoje um embasamento legal que nos apoia muito mais do que apoiava antes de 1º de novembro do ano passado, 2016. Porque a Lei 13.281 promoveu várias mudanças no Código de Trânsito e uma delas foi caracterizar o fato do sujeito se recusar a fazer o teste com o etilômetro, conhecido como bafômetro. E isso daí foi copiado do que o sistema de aviação civil já usa no Brasil há muitos anos, há quase 2 décadas. É deixar claro que conduzir não é como o direito de ir e vir que todos nós temos. Conduzir é uma permissão dada pelo Estado. E cabe ao Estado concedente desta permissão definir as regras, inclusive as infrações. E o Estado definiu, o Estado brasileiro, pelo Congresso Nacional, definiu que é infração recusar-se a realizar o teste do etilômetro. E esta recusa, ela é informada ao condutor quando ele se recusa. O senhor tem ciência que o senhor está cometendo a infração de recusa de realizar o teste. A partir dali, não está mais em questão se ele estava ou não sob efeito do álcool. Ele será autuado por se recusar a fazer o teste. Ele vai pagar quase R$3.000 em multa, ele vai ter a suspensão da sua CNH por 1 ano, ele vai ser obrigado a fazer um curso de reciclagem para condutores infratores e não existe mais aquele questionamento de que, eu não sou obrigado a gerar provas contra mim. Não. Você cometeu uma infração que é recusar-se a realizar um teste previsto pela legislação de trânsito brasileira. Entendi. Agora, Muito bem. Muito bem, de novo, o problema nosso também é da televisão. A televisão tem mostrado com muita ênfase, principalmente dos produtores americanos, a questão da corrida e do desafio de automóveis na cidade. Brasília tem o autódromo e tem lá o car show, que a pessoa que gosta de correr ou se competir vai para o autódromo, tem toda a segurança e todo o controle. Não é na pista, na rua, que se faz peguinha ou racha. Mas isso, no fundo, tem um percentual de carga sobre a fake news, ou seja, a televisão está mostrando através desses programas, desses filmes de corridas de automóveis graves e terríveis, está incentivando a rapaziada que eventualmente é alcoolizado a se mostrarem como campeões de pista congestionada. Aí vão matar algumas pessoas e tal. Então, precisamos de novo reinventar a vergonha nesse país, ou seja, a televisão não pode produzir coisas, ou seja, fatos, filmes, mostrando que são heróis aqueles corredores de rua. Temos uma responsabilidade, né, em cima do que a gente está colocando para as pessoas verem. Agora, professor, essa questão aí, então, que o senhor está falando, é importante também, como o coordenador falou, a questão da educação. E quanto antes, melhor. Por exemplo, do projeto do ensino médio, a educação no ensino médio, antes mesmo desses jovens tirarem carteira, né? Pois é, quer correr? Vai para o autódromo. Em Goiânia também tem um programa muito bom para isso. O pessoal, então, vai para lá, corre, marca, compete entre si, etc., sem matar ninguém, a não ser a si próprio. Sim, porque realmente a gente vê pelo depoimento da viúva, né, da Fabrícia, é um trauma muito grande, né? E a gente fica com aquele sentimento de impunidade mesmo, porque não se sabe, não se apurou o que aconteceu, temos testemunhas, né? Mas realmente fica aquele sentimento de impunidade, que as pessoas podem fazer o que quiserem e as consequências, né? Uma das mudanças que foi imposta ao Código de Trânsito Brasileiro a partir de 1º de novembro do ano passado, com a Lei 13.281, foi justamente a partir de agora, os magistrados que estiverem julgando indivíduos que cometeram crime de trânsito, que eles são condenados, que no passado, muitas das vezes, as suas penas eram convertidas em doação de um número X de cestas básicas, a partir de agora, isso não pode mais acontecer. Porque estes condenados terão que obrigatoriamente cumprir serviços em postos que fazem atendimento às vítimas de trânsito, ao SAMU, que faça atendimento das vítimas das estradas, e nas clínicas que trabalham com reabilitação
das vítimas do trânsito. Porque é para fazer com que estes indivíduos que cometeram os crimes de trânsito, que eles vejam os resultados, né? Daquilo que ele fez. Porque simplesmente doar um conjunto de cestas básicas, ele vai sair para aí com a sensação de que ele pode cometer aqueles crimes novamente, porque ele vai comprar mais um punhado de cestas básicas. Então são mudanças que vêm acontecendo. É um conjunto de mudanças e nós não podemos levantar isso como um troféu dos que hoje fazem a gestão do trânsito, porque isso é resultado do trabalho de décadas. Mas desde janeiro do ano passado, que é obrigatório o uso do simulador de direção veicular para aqueles novos condutores. Desde março do ano passado, existe a Lei 13.103, que ela promoveu uma série de mudanças, mas a principal foi a obrigatoriedade do exame toxicológico para retirar das estradas os condutores de caminhões, ônibus e carretas que fazem uso regular de drogas. E nesse caso, o número de fiscais é suficiente no país todo? O que nós percebemos hoje é que tanto a Polícia Rodoviária Federal, o DENIT e os departamentos de trânsito, eles têm usado quase que a integridade total do seu corpo de fiscalização para fazer com que esta legislação seja aplicada. E que o condutor que ainda decide deliberadamente cometer infrações, que ele perceba que aquilo é um mau negócio. Ele acha que ele não deve cometer a infração para não levar a multa, mas na realidade ele não deve cometer a infração para resguardar a sua vida e a vida de todos que convivem no trânsito. Olha só, ao lado de pedestre, o ciclista é uma das partes mais expostas no trânsito. Vamos ouvir a coordenadora geral da organização não governamental Rodas da Paz, Renata Florentino. O trânsito, de fato, é uma responsabilidade compartilhada. Todo mundo tem a sua parte de responsabilidade para ele ser seguro para todo mundo. Mas essa responsabilidade é maior quanto maior é o veículo que a pessoa está conduzindo, né? Um caminhão, um ônibus, um automóvel comum, uma bicicleta, um pedestre. Ou seja, o maior zela pelo menor. Isso é uma premissa do Código de Trânsito. Outro ponto importante é a questão do compartilhamento das vias, né? Muita gente fala, o ciclista está fora da ciclovia. Ele pode, pelo Código de Trânsito é um direito. E nenhuma cidade do mundo tem a mesma quantidade de via pavimentada e de ciclovia. Então as vias, elas fazem parte da maior proporção do percurso dos ciclistas. Isso é ok, né? Não é para um motorista se achar mais dono da via do que um ciclista e falar, sai da frente, folgado. Não é por aí. Professor, não temos estrutura para os ciclistas aqui no país? Muito bem. Essa moça também eu acho que cometeu uma falhazinha. Qual seria? O ciclista não pode se achar que tendo o direito, que é de direito, de trafegar nas pistas, pode cometer algumas pequenas infrações. Ele tem que dirigir ou andar na pista tomando ou cuidando do adversário que somos nós. Porque Brasília não foi projetada para ser uma cidade para se andar de bicicleta. Então, a velocidade do tráfego aqui é um pouco maior do que a controlável. Então, o ciclista não deve achar que ele tendo o direito de trafegar na pista sem observar o adversário que somos nós, motoristas. Mas a gente tem que ser visto como os dois, como adversários, e não como... porque fica uma questão, me parece que é uma guerra, né? E na verdade não deveria ser uma guerra, deveria ser uma questão de paz. Infelizmente, a lei do maior. Né? A lei do mais pesado do que o ar. E aí o senhor não acha que o maior deveria olhar pelo menor, por exemplo? Bom, mas hoje em dia o motorista já respeita mais o ciclista. Do que antes, com certeza. Mas eu queria mandar uma mensagem para os pais dos ciclistas. Eu voei asa delta 10 anos. Salvei muitas vidas, melhorando todas as rampas de decolagem e tal. Naquela época, o esporte como ciclista, a bicicleta é um esporte radical. Existem algumas regras, todo esporte radical, que se você infringir, você vai morrer. Portanto, senhores pais, não deixe o seu filho de bicicleta sair da sua casa para o parque, ou para o eixão, ou para uma ciclovia, que ele vai morrer nessa trajetória. Ele deve levar a bicicleta no automóvel e lá sim andar de bicicleta. Saiba que hoje
o ciclista de rua é o maior incidente percentual de mortes em esportes radicais. Sim, professor, mas bate o jump bang. Então é um problema sério. Pois não. Não, só minha dúvida é a seguinte, se a gente está querendo estimular menos carros nas ruas e um trânsito mais tranquilo e menos pesado para as pessoas, a gente deveria estimular então que as pessoas usassem a bicicleta. É isso que a gente tenta fazer um pouco também. E usar a gente vê. Bicicleta, lembrando, usando os equipamentos de segurança. de segurança. Porque eu tive a oportunidade de passar 2 anos e meio nos Estados Unidos e meu filho cresceu, foi alfabetizado lá. Hoje, ele não enxerga para andar no parque da cidade, ir sem o capacete. Sim, agora com certeza a gente as pessoas querem ir, enorme. por exemplo, de casa para o trabalho de bicicleta. Às vezes elas não querem ter carro, elas deveriam ter essa segurança que, na verdade, não acontece, né? Infelizmente, como o professor falou, as vias não foram estruturadas para tal. A regra existe, o maior cuida do menor. Se você está de carro e um motociclista comete a maior besteira na sua interpretação, não interessa. Não é por isso que você vai continuar, porque quem errou foi ele de entrar na sua frente, porque se acontecer o acidente, ele pode inclusive morrer. E aí não interessa quem tinha ou não razão. Quem tinha e quem não tinha. Mas é preciso a conscientização também do ciclista, como o professor está falando, né? Porque a gente vê muita imprudência também por parte de pedestre e de ciclista também. As pessoas têm que ser esclarecidas. Sim. Ele tem realmente direito, mas vai morrer. Não resolve nada. É a mesma coisa do pedestre que chega na faixa e não faz o sinal. Já passa direto porque é direito dele. Aqui em Brasília a gente tem muito isso, porque em Brasília se respeita. Existe esta cultura que é até muito bonita, porque é um orgulho para o brasiliense saber que aqui nós temos esta... Porque a lei é nacional. Não era para nós nos orgulharmos de estarmos em Brasília e pararmos na faixa. Porque isso deveria ser usual no nosso país, porque a lei é uma só no país inteiro. Brasília mas motivo de orgulho. É uma marca registrada da nossa cidade e nós temos que mantê-la. Mas não é por isso que o pedestre vai entrar. Por quê? Ainda que, havendo um acidente, ele esteja certo e o condutor esteja errado, quem vai morrer nessa história é o pedestre. E não adianta morrer com razão. Com certeza, não adianta morrer com razão. É verdade, né, professor? Por isso tem que ter essa questão da conscientização também, tanto para um quanto para o outro. Mas o senhor não acha que... Volta à palavra-chave inicial. É preciso reinventar a vergonha nesse país. O governo, se usar bem o dinheiro, sobra dinheiro para fazer ciclovias. Nós temos um problema de projeto. As travessias das curvas e dos contornos tem que ser estudada, se é por baixo, por cima. Mas aí entra a parte educacional. Lá na França, na Suíça, onde se anda de bicicleta demais, que era o recordista, inclusive, de mortes de ciclista, tem uma elevação. E o povo respeita, como respeita a faixa. Já ficou mostrado que se tiver um bom trabalho de educação, o povo passa a respeitar, como respeitar as faixas de pedestre. Isso que o senhor começou a falar, que eu gostaria de perguntar para o senhor, que ainda falta muito em questão de estrutura aqui para o ciclista. Não é erro de projeto, não era previsto. Não se andava de bicicleta no Brasil. Depois crescemos, bicicleta extremamente saudável. Só que a infraestrutura não acompanhou, sem ser um erro de projeto. Agora tem que ser realmente feito para a pessoa poder sair de casa e trabalhar de bicicleta para baixar o número de veículos nas pistas. Mas para isso tem que ter segurança. E eu volto a falar, o índice de mortes é muito grande. Pessoas do meu conhecimento, filhos de vizinhos, amigos, morreram de bicicleta andando na rua. Verdade. Agora, coordenador, essa questão da responsabilidade compartilhada é muito importante, né? Tanto de uma parte quanto da outra. O condutor, e aqui nós temos, aqui não só no Distrito Federal, mas vários DETRANs, que inclusive distribuíram esses dias fitas métricas, para que cada um tenha a noção do que é 1,5 metro. Que o condutor, ele, condutor do veículo, se afastar 1,5 metro em relação ao ciclista. É obrigação dele, dentro dessa lógica, de que o maior cuida do menor. Então, isso é importante para esclarecer, porque muitas vezes isso daí entra na rotina, ele ouviu isso no seu processo de formação, mas o tempo vai passando e ele vai passando cada vez mais próximo, mais próximo. Então, é importante reforçar, as campanhas educativas, elas existem para isso, para relembrar os preceitos
de convivência no trânsito. E também do uso dos equipamentos de segurança, né, que são muito Esta importantes. questão, né? a utilização, assim como o condutor, ele deve usar o cinto de segurança, Sim. o motociclista, ele não pode andar sem o capacete, o ciclista não pode abrir mão de usar o seu capacete. Aquilo pode ser a diferença entre a vida e a morte ao ser abalroado por um carro, ou até mesmo não tem um problema com o carro, mas ele desliza numa via que tem pedras, que tem areia. Então, isto faz muita diferença. E a gente precisa, e é neste processo de formação do cidadão, no ensino fundamental, mostrar que andar de bicicleta sem capacete não pode ser uma coisa normal. Ah, eu só vou ali. Não tem problema, eu só vou ali Use o capacete. usando o capacete. E trabalhadores também que queiram sair de casa para ir para o trabalho, ou apenas mesmo para passear, ou para exercício, é importante o uso dos equipamentos, né? Isso salva vidas. Salva vidas. Bem, vamos agora para o intervalo. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta com essa conversa. Até já. O Diálogo Brasil está de volta e estamos falando sobre a segurança no trânsito. O ambientalista Uirá Felipe Lourenço, colaborador do Mobilize Brasil, primeiro portal brasileiro de conteúdo exclusivo sobre mobilidade urbana sustentável, gravou um depoimento para o programa. Vamos ouvi-lo. As nossas cidades ainda são muito pensadas para o carro, para o transporte automotivo, numa política aí de construir mais pistas, túneis, viadutos, estacionamentos. Então se foca ainda muito na fluidez motorizada, em vez de focar na segurança no trânsito. Então a tendência moderna é incentivar o uso de bicicleta, caminhada, o transporte coletivo integrado ao transporte por bicicleta, é reduzir o limite de velocidade. A gente ainda tem vias aí urbanas com altíssimo limite, 60, 70 km por hora, e isso é inviável para a segurança no trânsito. A gente tem um contexto de aumento de número de mortes dos motociclistas, então a gente precisa realmente de ações enérgicas, de fiscalização, de combater a imprudência e a velocidade excessiva, e precisa de ações de educação no trânsito para formar melhor o motorista. Não só o motorista habilitado, como desde a infância, desde as crianças, a gente precisa de uma formação ampla de mobilidade cidadã. Muito bem, professor. Falta incentivar o uso do transporte coletivo no país? Sim, todo o país, toda cidade violentada, onde o trânsito é caótico, o incentivo é metrô e transporte coletivo, para aliviar isso. Mas muito bem, não é bem o caso de Brasília e o caso de algumas cidades evoluídas. Como é que eu vou resolver o problema do motocicleta? Automaticamente, já estou aprendendo isso, talvez sendo educado, eu já deixo um corredor para o motoqueiro, não é? Porque eles são muito imprudentes. Eu, graças a Deus, nunca tive que abrir a porta do meu carro quando eu estava no corredor, porque senão entra o motociclista dentro do meu carro. Entendi. Como resolver isso? Baixando a velocidade é uma punição geral, mas que às vezes, se salvar um único motoqueiro, já vale a pena. O que nós precisamos fazer mesmo é aplicar os recursos que a gente tem sobrando para fazer uma infraestrutura para que o ciclista possa andar, o motociclista também, e reduzir o número de veículos nas pistas. Temos recursos sobrando para isso, professor? Claro, sim. Muito. Falta planejamento, então? Falta vergonha. Não precisa nem planejar. Uma gota de vergonha vai adoçar esse recurso muito bem. Agora, coordenador, essa questão do incentivo do transporte coletivo também teria impacto na redução dos acidentes? Sem dúvida. Inclusive, nós estamos vivendo, neste momento, o que chamamos de Maio Amarelo. É um momento em que nós buscamos chamar a atenção da sociedade para a questão da segurança no trânsito. Já estou na campanha. Você está aqui, eu estou aqui. Mas isso daí é justamente, me lembra porque os ciclistas
são grandes apoiadores. E este é um movimento que não é um movimento de governo, ele não é um movimento de partido político, ou ele não tem dono, ele é de toda a sociedade. Ele é capitaneado principalmente pelas vítimas e familiares das vítimas de trânsito. Existe o Observatório Nacional de Segurança Viária, que é uma ONG voltada para a questão do trânsito, da segurança, que apoia muito esse movimento, e o Conselho Nacional de Trânsito, que este ano, pela primeira vez, incluiu no seu cronograma de trabalho apoiar o Maio Amarelo. E quando a gente fala de Maio Amarelo, apenas iluminar monumentos de amarelo, isso daí não reduz a acidentalidade. Mas é para fazer as pessoas pararem e se perguntarem por que isso aí está iluminado de amarelo. Acidentalidade no trânsito, isso é grave mesmo? Eu faço uma simples comparação. Se nesse momento cair um avião matando 100 pessoas em qualquer lugar do nosso país, quinto maior país do mundo, em menos de 5 minutos, através das redes de computadores, agências de notícias, vamos ficar sabendo que o acidente aconteceu. Se no dia seguinte cair novamente um outro avião, por um motivo diferente, em outra localidade do país, matando mais 100, as pessoas ficaram muito assustadas. Ninguém anda mais de avião. Se durante 5 dias seguidos caírem 5 aviões em 5 regiões do país, por motivos diferentes, eu tenho certeza que a população não permitirá que o sistema de tráfego aéreo continue como está, da forma que está. E, infelizmente, hoje, o trânsito brasileiro mata mais de 125 pessoas por dia e foi criada uma lente. As pessoas enxergam isso com uma normalidade que não existe. Não é normal matar tanto assim no trânsito. Então, nós temos que fazer as pessoas acordarem para isso. Nós queremos que os condutores mudem não só de comportamento, mas que eles mudem de atitude. Que eles façam o correto, porque aquilo resguarda as suas vidas, resguarda a vida dos outros. E mesmo aquele que é egoísta, que está dentro de um carro e não está preocupado com o pedestre, com o ciclista, sendo egoísta, cumpra as regras, porque ao atropelar, ao matar, ao machucar alguém, você tem sérios problemas na sua vida. Então, é isso que a gente quer chamar a atenção das pessoas. Se não for pelo outro, por si próprio. Que seja por si, por uma questão de egoísmo, mas que ele haja corretamente, que ele siga as regras do trânsito. E aí a gente fala bem do celular, né? Que é aquela coisa que é uma coisa de louco. As pessoas pegam o telefone mesmo dirigindo e estão mandando mensagem o tempo inteiro, uma olhadinha e continua e olhadinha. A mensagem é grave, porque retém a atenção por muito tempo. Por muito tempo. Né? Fração de segundo, alguém entra na frente, alguém, por barbeiragem, faz uma manobra ruim, você percebe muito em cima. E as pessoas não acham que não vai acontecer nada com elas, né? Existe uma teoria muito usada na aviação, de James Reason, que é a teoria do queijo suíço, que um acidente só acontece quando várias camadas do queijo suíço apresentam falhas. E essas camadas são as ações para a prevenção do acidente. É uma boa formação do condutor, é uma boa via, uma boa sinalização, é a velocidade correta, é o cumprimento das regras, é o não atender o celular. Se nós, em algumas dessas fatias, ou apenas em uma delas, nós a cumprirmos fielmente, nós criamos uma fatia de queijo que não tem nenhum buraco. E aí o acidente não acontece. Mas quando todas elas têm sempre uma pequena falha, porque essas falhas são inopinadas, independem da nossa vontade. E quando todas elas se alinham, é que o acidente acontece. Então o indivíduo fala, mas eu já mexi no celular tantas vezes e nunca aconteceu nada comigo. Porque ele ainda não se encontrou numa situação em que aquelas outras ações preventivas não falharam. O dia que todas elas falharem, você estiver no celular e por um acaso uma criança entrar na sua frente, um outro condutor esteja por uma questão de desatenção, entrando no lugar errado, não vendo um semáforo fechado, se você está prestando atenção, você tem como frear, você tem como não causar ou diminuir muito as consequências. Mas se você deliberadamente decidiu cometer esta infração de não prestar atenção, quando a situação se configura, já não há mais o que fazer. Já pode ser tarde demais, né? Agora, professor, a questão da punição, o senhor acha que o Brasil ainda está bem, ainda falta um pouco mais de rigidez nas leis? O que é preciso ser feito? Muito bem. Uma vez, viajando na proximidade de Washington, eu passei das 50 milhas, porque, não sei, momentaneamente eu confundi 50 milhas com 180 km por hora, uma coisa assim.
fui regiamente penalizado. O policial desceu do carro e me deu uma tremenda babada e me deu uma multa de $150. Enquanto eu não paguei essa multa, eu não podia mais andar lá nos Estados Unidos. Uhum. A minha posição é de que disciplina com amor. Disciplina com amor. Uhum. Mas nós estamos longe de entender que é preciso, lamentavelmente, punir mais para ter mais segurança. Quem sabe um dia a gente possa ser um país mais educado, que tenha mais respeito pelo próximo, a gente pode reduzir essa carga de punição. Entendeu? Mas até lá, lamentavelmente, aumentar. É até bom para o governo que vai faturar mais. Quem achar que isso é só geração de faturamento para o Detran, Denatran, etc., tudo bem que ele fique achando isso. E não cometa, não gere nenhuma, não cometa nenhuma infração, né? Para quem defende a indústria da multa, a gente fala, vamos fazer um movimento para juntos quebrarmos a indústria da multa. E como tem aquele um dia sem carro, um dia sem tabaco, o dia para quebrar a indústria da multa. Hoje, por quê? As reclamações que nós recebemos, eu ainda não recebi de alguém que tenha sido multado por dispositivos eletrônicos. Aí a velocidade era 60, eu passei a 55 e fui multado. Isso não tem essa reclamação. Então, vamos nos unir, e falo isso não de modo sarcástico, de modo sério. Vamos pegar um dia em que nós vamos zerar a arrecadação de multas no nosso país. Com certeza, neste dia, se houver realmente esta mobilização, nós vamos ter um resultado de redução de mortes. Eu não tenho dúvida disso. É verdade. Agora, o Denatran, como é que se coloca nessa questão da fiscalização? A ideia é intensificar, a ideia é ter mais fiscais nas ruas, como é? O Departamento Nacional de Trânsito, ele é o grande órgão coordenador do sistema. Porém, cada um dos departamentos de trânsito, dos estados e do Distrito Federal, junto com a Polícia Rodoviária Federal e o DENIT, é que são os órgãos executivos que aplicam a fiscalização. O que nós temos feito é reunir informações daqueles estados que têm boas práticas e bons exemplos de fiscalizações bem-sucedidas com redução de acidentalidade e distribuir isso para os demais, para mostrá-los de que esta redução ela é benéfica para todos. E quando se fala, está deixando de arrecadar multa, você automaticamente está reduzindo a acidentalidade, você está liberando leitos de hospital, que hoje, no Nordeste do nosso país, eu estou indo agora para a cidade de Araripina, que está se integrando ao Sistema Nacional de Trânsito, mas nós temos várias cidades em que mais de 70% dos leitos de UTI são ocupados por vítimas de acidentes de trânsito. Desses 70%, quase 50% por vítimas que estavam sobre duas rodas. Olha só. Então, são questões que precisam ser realmente foco da nossa atenção, até por uma questão econômica. O país gasta hoje mais de 55 bilhões em um momento de dificuldade orçamentária, em que tudo tem que ser restringido. Então, nós resguardarmos estas vidas, nós estamos resolvendo, inclusive, uma questão econômica. E o caminho é o que o professor Dicran falou, é termos educação acompanhada de fiscalização, que um sem o outro não traz resultado. Agora, tem alguma cidade no Brasil que seja exemplo nessa questão de acidentes no trânsito, de redução? Nós temos vários exemplos. Por exemplo, no Rio de São Paulo? No Rio de Janeiro, nos últimos anos, houve uma intensificação com relação às blitz da lei seca e campanhas educativas nos bares e restaurantes. Então, você vê que os condutores da cidade do Rio de Janeiro hoje, eles acreditam que eles serão parados em uma fiscalização da blitz da lei seca. Porque ou já foram parados anteriormente, estando sóbrios. E quando se sentam em uma mesa de bar, eles têm aquela consciência e quando um vê que o outro, que está de carro, decidiu beber, já pergunta, vem cá, você vai mesmo? Você vai ser pego, hein? Entendi. Então, isso traz resultado. Nós estivemos semana passada em Maceió, onde eles fazem um belíssimo trabalho. Estive em São Luís do Maranhão, em que fazem estas campanhas. Passam pela orla, nos bares e restaurantes, distribuindo panfletos. Nas contas, vem junto um alerta. Se você bebeu, não dirija. Levam grupos de artistas que, de uma forma lúdica, trazem a situação do beber e dirigir.
no continuar desta noite, aquela mesma equipe de educadores coloca as suas vestes de agente de fiscalização e vão para o final dessa via e montam a blitz. E a lei da faixa de domínio nas rodovias de 100 metros, ela ainda prevalece? Bares, etc., restaurantes de beira de rodovia não podem vender. Prevalece. Os quiosques, pelo menos em Brasília, é proibido nos quiosques vender bebida alcoólica. Mas se for em todos eles... Isto existe. E aqueles que atuam nesta área, inclusive com a lei que obrigou o exame toxicológico, isso a gente descobre conversando... Mas eu tive notícia, desculpa, que o lobby dos fabricantes de bebida interceptaram e tiraram o efeito dessa lei da faixa de domínio. Não, isso daí até porque não é uma lei federal, mas são diversos estados que adotam como portarias estaduais ou leis estaduais. É uma pena. Mas o que nós temos trazido hoje, por exemplo, a Ambev faz parte do Comitê Empresarial de Segurança Viária. Podem achar, mas isso é incoerente? Porque a lei de trânsito, ela não proíbe que o indivíduo beba. E nós queremos que esses produtores de bebidas alcoólicas incluam nas suas campanhas. Você quer beber? Beba. Você quer se divertir bebendo? Faça assim, mas não dirija. E isto é muito melhor do que considerá-los como inimigos dessa ação. Certeza. Porque nós podemos juntar forças para esclarecer. Por quê? Que as pessoas vão deixar de beber? Não sei. Agora, que elas bebam e não dirijam. Isso é o que nós queremos. A gente começou a falar aqui sobre as estradas, né? Bebida e estrada, mas não só as bebidas causam acidentes, beber e dirigir, né? Na questão das estradas, o professor acha que ainda falta muita estrutura, investimento nas estradas pelo país? Nos 3 vetores, qualidade do asfalto, ou seja, ausência de buraco, que é um grande causador de acidente. Na sinalização horizontal, que faz com que a gente possa dirigir com mais segurança, e na vertical. Então, e balanças também, porque a balança, pesando o caminhão, ele vai aumentar a vida útil do asfalto, porque o asfalto, a pavimentação, a infraestrutura dela, tem vida útil em função do número de veículos e do peso desses veículos. Agora sim voltar às balanças, que mantém a vida útil do asfalto, evitando buracos e acidentes. E a sinalização toda, que até aqui eram superfaturadas e muito mal feitas. Né? Então nós pagamos 4 vezes o preço de uma pavimentação adequada, 4 vezes mais o preço para fazer uma sinalização adequada, e nós recebemos uma coisa pela metade. Então, esse fato é que precisa, como eu disse de novo, reinventar a vergonha nesse país. Tudo se resolve. Agora, coordenador, a imprudência também nas estradas é muito perigosa, né? E nós temos os registros, hoje, mais de 50% das infrações cometidas no país são por excesso de velocidade. Então, nós não temos dúvida de que a principal causa da acidentalidade, assim como das mortes, é o excesso de velocidade. Há inúmeros estudos, nós temos aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, dos Estados Unidos, a Universidade de Iowa, eles têm centros de simulação para simular os acidentes e os seus resultados. Um mesmo acidente, a 90 km por hora, a 60 e a 30, ele traz resultados totalmente diferentes. Seria bom se essa pesquisa controlasse a velocidade em cada trecho da pista. Sim, seria ótimo isso. A partir daí, mostrar às pessoas que o resultado prático de uma velocidade de 90 ou 60 km por hora e um percurso médio de 12, 15 km... Economiza 1 minuto. 1 minuto. E a diferença para um ciclista que pode ser pego por um carro, por um pedestre que possa ser atropelado, é a diferença entre a vida e a morte. Tá certo. E o Diálogo Brasil termina aqui. Eu agradeço o coordenador-geral de educação do Denatran, Francisco Garonce, e o engenheiro civil de Cram Berberian. Muito obrigada pela presença de vocês. Se você quiser saber mais sobre o Diálogo Brasil, entre no site da TV Brasil. Na segunda que vem, o Diálogo Brasil está de volta às 10 da noite. Até lá.